Esses são os principais componentes da membrana celular. Trouxe para vocês aqui um modelo de membrana celular da célula, né? Aqui o interior da célula, do citoplasma, e lá o exterior da célula. Os glicolipídios e as glicoproteínas, chamados de glicocálices. Carboidratos ligados a lipídios, são glicolipídios, e carboidratos ligados a proteínas, glicoproteínas. Eles são como se fossem bracinhos ali que estabelecem ligações da célula com substâncias que estão fora dela. Por exemplo, hormônios, outras células, vírus, bactérias e por aí vai. Além dos glicocálices, nós temos outras estruturas chamadas junções gap, que são ligações diretas entre uma célula e outra. Normalmente, essas ligações acontecem com células semelhantes, que elas podem trocar substâncias ali entre si, facilitando o funcionamento delas como um conjunto. A membrana celular é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então nós temos um grupo fosfato ligado a dois ácidos graxos, tanto no exterior quanto no interior da célula. Essa parte do grupo fosfato que fica voltada para o interior da célula e para o exterior da célula, ela é polar. As moléculas polares são hidrofílicas, ou seja, interagem diretamente com a água. E essa parte dos ácidos graxos é apolar, ou seja, ela é hidrofóbica, ela não interage diretamente com a água. Os colesteróis aqui, em laranjinha, atuam estabilizando a membrana celular. Em temperaturas mais altas, eles impedem que essa membrana fique muito fluida, e em temperaturas mais baixas, que ela fique muito rígida. Além disso, o espaço que o colesterol ocupa na membrana celular dificulta que outras moléculas atravessem a membrana, então ele aumenta a densidade dessa membrana ali também. E por fim, as proteínas da membrana celular. Eu representei para vocês aqui dois grandes grupos, né? Que seriam as proteínas periféricas e as proteínas transmembranas. Sendo as proteínas periféricas desempenhando na sua maioria funções enzimáticas, funções sinalizadoras no interior da célula, mas elas podem também estar no exterior. Já as proteínas transmembrana, por atravessarem toda a membrana, elas atuam ali como transportadores de substâncias, podendo ser seletivas, impedir a passagem de uma substância em detrimento da outra, podem envolver gasto energético para que esse transporte aconteça contra o gradiente de concentração, ou podem também atuar simplesmente como poros, por exemplo, as aquaporinas, que facilitam a passagem de água para dentro e para fora da célula a favor do gradiente de concentração, sem que haja um gasto energético. Então esses foram os principais componentes da membrana celular. Vou falar para vocês agora alguns tipos de canais iônicos que nós temos, que são nada mais nada menos do que proteínas da membrana celular. Deixando claro para vocês que nós temos milhares de tipos de proteínas diferentes com mecanismos de ação diferentes, mas esses daqui são os que eu considero os mais importantes para o entendimento de algumas doenças do nosso corpo. Os canais iônicos são proteínas da membrana celular com uma espécie de filtro, permitindo que íons como, por exemplo, o cloro, o potássio, o sódio, o cálcio, entre outros, atravessem por eles. Nós podemos ter canais com um filtro específico, permitindo que apenas um tipo de íon passe por eles, porém que atuam por mecanismos diferentes. Temos aqui no quadro 4 tipos diferentes de canais iônicos. Os canais dependentes de voltagem, como o próprio nome já diz, precisam de um estímulo elétrico para que haja a abertura ou o fechamento desses canais. Então, se nós temos aqui uma célula com uma carga no interior de menos 70 mV com relação ao exterior, e esse é o potencial de repouso dessa célula, caso haja uma despolarização, ou seja, uma alteração nessa carga aqui, tornando ela mais positiva, passando, por exemplo, para menos 50 mV, haverá uma abertura desses canais. E eles continuarão abertos até que íons suficientes passem ali e o potencial elétrico retorne a menos 70 mV. Então, resumidamente aqui, potencial de repouso, menos 70 mV, canais fechados. Aconteceu uma despolarização, canais abriram e íons passaram até a carga elétrica retornar ao potencial de repouso. E aí, os canais se fecharem novamente. Daqui a pouquinho, nós vamos falar o porquê desse potencial de membrana ser negativo. Dando prosseguimento, canais dependentes de ligantes, ou quimiosensíveis. Nós temos aqui, na membrana celular, uma proteína qualquer e uma molécula querendo passar por essa proteína. Ela não consegue, pois essa proteína tem uma estrutura que impede que isso aconteça. Então, os ligantes vão interagir com a proteína, alterando a formação estrutural dela, permitindo que essa molécula passe por ela. Agora, os canais mecanosensíveis vão atuar da mesma maneira, porém com estímulo mecânico ao invés do estímulo químico. Pensa, por exemplo, se eu tenho um dedo e um alfinete. A estrutura do dedo está íntegra, longe do alfinete. Caso eu pressione o alfinete sobre o dedo, eu vou ter uma pressão do dedo contra o alfinete e do alfinete contra o dedo, alterando a estrutura do meu dedo, fazendo uma retração da minha pele. E vou ter a sensação do alfinete encostando no meu dedo. A mesma lógica acontece nas proteínas. Aqui eu tenho uma proteína que tem uma estrutura fechada, impedindo que a molécula passe. Não tem nenhuma força sendo exercida nessa proteína nesse momento. Então ela está fechada. Quando há uma força mecânica, uma pressão, por exemplo, sendo exercida nessa proteína, ela altera a sua estrutura, permitindo agora que a molécula passe por ela. E por fim, mas não menos importantes, os canais de vazamento. Eles têm esse nome porque eles estão abertos praticamente o tempo inteiro. Eles respeitam o gradiente eletroquímico. O que seria isso? As
diferenças de concentração e de carga elétrica. Se no interior de uma célula, por exemplo, temos 10 unidades dessa molécula laranja e no exterior nós temos 3 unidades, nós vamos passar da região que tem mais concentração para a região que tem menos concentração. Da mesma forma, se temos aqui, por exemplo, essas bolinhas verdes representando cargas positivas e nós temos mais carga positiva no interior do que no exterior da célula, as moléculas passarão de dentro para fora, ou seja, da região que tem uma maior carga para a região com a menor carga. Então, se tratando de concentração, passarão da maior concentração para a menor concentração. Se tratando de carga, da maior carga em direção à região que tem a menor carga. Isso seria respeitar o gradiente eletroquímico. Então, esses foram os principais tipos de canais iônicos. Por fim, eu vou explicar para vocês o cotransporte, que é um tipo de transporte que acontece contra o gradiente de concentração, porém não envolve gasto energético. Mas, Gedão, como assim? Você não falou que quando vai contra o gradiente de concentração tinha que haver um gasto energético? Então, houve um gasto energético no primeiro momento, mas não necessariamente houve um gasto energético direto nesse segundo momento. Vem aqui para eu explicar para vocês. Ó, bomba de sódio e potássio. Gastou o ATP e jogou o sódio para fora, colocando o potássio para dentro. O sódio, ele quer entrar para dentro da célula, como a gente já discutiu, porque dentro dela tem menos sódio do que fora. Então foi gasta uma energia aqui que fez com que o sódio saísse, contra a vontade dele. Ele quer voltar e ele vai voltar. O cotransporte é o retorno do sódio, porém uma outra substância ou outra coisa pega uma carona com ele de volta. Então essa substância, o transporte dessa substância diretamente não envolveu um gasto energético, porém aconteceu um gasto energético antes para que isso seja possível. O exemplo que eu dei aqui da bomba de sódio e potássio utiliza o sódio, mas não necessariamente todo o cotransporte vai depender do sódio. Nós temos cotransportes de outras substâncias, mas basicamente seria uma substância indo a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, não precisa gastar energia, e outra substância que vai contra, pegando uma carona com essa substância que está indo a favor. É como se o sódio tivesse com uma energia acumulada, querendo liberar essa energia para dentro das células. Outras substâncias, como por exemplo a glicose, aproveita essa energia acumulada do sódio e vai junto em um transportador para dentro das células. Na maior parte das células, como eu disse para vocês, nós temos mais glicose fora do que dentro. Porém, em algumas células específicas, como por exemplo lá no intestino, nós temos mais glicose dentro, mais glicose livre. Aí você pode estar puto comigo aí, porque eu falei que tem mais glicose fora das células do que dentro. Bom, tudo na medicina depende. Aprende isso desde já e vai facilitar muito sua vida. Então aqui, através do SGLT, que é um cotransportador de sódio e glicose, a glicose entra para dentro da célula contra o seu gradiente de concentração, de uma região que tem mais glicose para uma região que tem menos glicose. Ó, um desenho aqui para vocês entenderem cotransporte definitivamente. E eu gosto muito da minha casa, então eu sempre vou voltar para ela. Aqui, eu saí da minha casa e fui para a feira. A feira ficava lá no topo do morro, então eu tive que gastar muita energia para subir o morro com o meu carrinho e buscar laranja. Mas na volta, eu vou só descer o morro, então eu desço de boa, eu não preciso gastar energia. A laranja vai sair da feira e chegar na minha casa sem gastar energia. Porém, para isso, antes eu tive que gastar energia para ir lá buscar laranja. O transporte é basicamente isso. Coloquei aqui no quadro para vocês o transporte de substâncias através da membrana celular. Podemos resumir esse transporte objetivamente em dois processos: a difusão e o transporte ativo. Para entendermos a difusão, temos que voltar um pouquinho no tempo aí com Robert Brown, um botânico escocês que observou o movimento de grãos de pólen na água, mesmo sem que houvesse uma força ou corrente que explicasse isso. Séculos depois, descobrimos que o movimento dos grãos de pólen era devido ao movimento da água, que as partículas da água se movimentavam o tempo todo e acabavam se chocando com as partículas do pólen, fazendo com que elas se movimentassem. Um movimento irregular e constante. Por consequência, elas se espalhavam e se distribuíam. A osmose é o movimento da água sempre para a região com maior concentração de soluto. Independentemente da quantidade de água dentro e fora da célula, ela vai sempre para a região onde tem mais coisas para ela dissolver. Daí temos a difusão. A difusão ocorre respeitando o gradiente eletroquímico sem que haja gasto energético. Então nós temos concentração e carga. Alta concentração para baixa concentração. Alta carga para baixa carga. Como esse é um transporte favorável ao equilíbrio, ele não envolve gasto energético. Então nem a difusão simples, nem a difusão facilitada vai haver gasto de energia. Na difusão simples, as moléculas atravessam diretamente a bicamada fosfolipídica. Isso acontece normalmente com substâncias lipossolúveis, como por exemplo o O2 e o CO2. Já na difusão facilitada, esse processo acontece através de proteínas de membrana, com substâncias hidrossolúveis. Eu falei para vocês que a parte do fosfato ela é hidrossolúvel, ou seja, polar, e a parte dos ácidos graxos no intermédio da membrana é lipossolúvel, ou seja, apolar. Na física, a polaridade tem relação com polos positivos e negativos. Por exemplo, nós temos aquela forte ligação de polo, onde temos aqui uma substância com polo positivo e negativo e outra substância com polo positivo e negativo. Elas se atraem fortemente. Uma substância polar atrai outra substância polar. Na química
química, a polaridade diz respeito a semelhante dissolve semelhante. Além da camada intermédia da membrana ser composta de ácidos graxos, que são hidrofóbicos, ela é muito densa. Lembra que eu falei para vocês que há colesteróis dispostos lá na membrana? Então, eles aumentam ainda mais a densidade dessa camada. A água não consegue passar por ali. Por outro lado, a parte do fosfato, voltada para fora e para dentro, que é hidrossolúvel, ela não repele os lipídios, apenas não se dissolve. E por fim, temos o transporte ativo, que diferentemente da difusão, envolve um gasto energético. Por que desse gasto energético? Porque no transporte ativo, as substâncias se movem contra o gradiente eletroquímico, ou seja, de uma região que tem menos concentração para uma região que tem mais concentração. Vou dar um exemplo bem didático para vocês entenderem. Pensa assim, o seu gás de cozinha, o botijão de gás GLP, ele tem lá dentro, em temperatura ambiente e a nível do mar, uma pressão 5 vezes maior do que a pressão atmosférica. Então o gás GLP tá lá dentro do botijão doido querendo sair, porque ele passa de uma região que tem mais pressão para uma região que tem menos. Isso é o natural da dinâmica eletroquímica. Agora, mesmo esse botijão estando lá com uma pressão 5 vezes maior que a atmosfera, eu ainda assim consigo, através daquela válvula, o auxílio de uma bomba compressora, injetar mais gás GLP lá dentro. Essa bomba compressora, ela vai ter um gasto energético para que isso aconteça. A mesma lógica acontece, por exemplo, na bomba de sódio e potássio. Aqui nós temos o líquido extracelular, que é o exterior da célula, e o citoplasma, que é o líquido intracelular. A concentração de sódio é maior fora da célula do que dentro. Aqui nós vemos 142 mEq por litro de sódio fora das células e apenas 10 mEq por litro de sódio dentro das células. O potássio é justamente o contrário. Ele tem uma concentração maior dentro das células do que fora das células. Então nós temos 140 mEq por litro no citoplasma e 4 mEq por litro no líquido extracelular. A bomba de sódio e potássio vai gastar energia e vai jogar 3 sódios para fora contra o gradiente de concentração e 2 potássios para dentro também contra o gradiente de concentração. Então, se a bomba está colocando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro e esses íons têm cargas equivalentes, eu estou deixando o interior da célula mais negativo. Esse é um dos motivos do potencial de membrana ser menos 70 mV. Na membrana celular, como eu já disse para vocês, temos diversos tipos de canais iônicos. A maioria deles permite a passagem de íons potássio, porém não permitem a passagem do sódio. Apesar do sódio ser uma molécula menor do que o potássio, ele se liga fortemente à água e não consegue passar pelos mesmos canais, potencializando ainda mais a eletronegatividade do interior celular. Nós vamos ver mais para frente que esse potencial de repouso eletronegativo é muito importante para que haja propagação dos impulsos nervosos. Pessoal, fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem definitivamente o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Então vamos lá. Aqui, a bomba de sódio e potássio está sendo representada por esse bonequinho. Pense que o gradiente de concentração é como se fosse a gravidade. Tá vendo aqui que o bonequinho tá empurrando 3 bolinhas de sódio de dentro da célula para fora e ele tem que fazer uma força vencendo a gravidade, vencendo o gradiente de concentração, porque ele tá tirando de uma região que tem pouco sódio, 10 mEq por litro, e colocando numa região que tem muito sódio, 142 mEq por litro. A mesma lógica acontece com o potássio. Por exemplo, o trabalhador braçal empurrando 2 potássios subindo o morro de uma região que tem menos potássio, que é o exterior da célula, para uma região que tem mais potássio, o interior da célula. Os 2 trabalhadores estão empurrando contra a gravidade, contra o gradiente de concentração. Para vencer a gravidade, eu preciso de energia. O trabalhador aqui consome arroz com tropeiro para empurrar essas bolinhas contra o morro. Como esses trabalhadores aqui são mineiros, eles gostam de fazer sigla para tudo. Então eles chamam arroz com tropeiro de ATP. Agora presta atenção aqui. Bomba de sódio e potássio consumiu energia, ATP, para tirar 3 sódios de dentro da célula e jogar para fora contra o gradiente de concentração. Consumiu ATP para pegar 2 potássios de fora e colocar dentro da célula, também contra o gradiente de concentração. Então esses foram, resumidamente, os principais transportes de substâncias através da membrana celular. A osmose é nada mais, nada menos do que a difusão. Pô, Gedão, mas você não falou que a osmose é o movimento da água em direção à região com a maior concentração de soluto? Sim, porém, a região com maior concentração de soluto é a região com a menor concentração de água. Vamos aqui para o quadro que eu vou explicar isso aí para vocês. De um lado, nós temos 100 unidades de água, do lado esquerdo. Do lado direito, temos 100 unidades de água e 100 unidades de soluto. Ou seja, nós temos quantidades equivalentes de água. O volume total de água, ele é igual dos dois lados. Porém, a concentração é diferente. Aqui, do lado esquerdo, nós temos água a 100%, ou seja, só tem água aqui. E do lado direito, nós temos água a 50%. Ou seja, nós temos a mesma proporção de água e de alguma coisa. E essa alguma coisa, no caso aqui, é o soluto. A osmose é o movimento da água com direção à região que tem maior concentração de soluto. Então, a tendência do movimento aqui seria da esquerda para a direita. Na mesma lógica, a difusão é o movimento respeitando o gradiente eletroquímico. Do lado esquerdo, nós temos água 100% e do lado direito, água 50%. Ou seja, uma maior concentração
concentração de água na esquerda do que na direita. Então, a água tenderia a mover do lado esquerdo para o lado direito. A água atravessa a membrana celular por dois processos, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada. A difusão simples, como eu já disse para vocês, acontece com uma proporção e uma velocidade muito inferior à difusão facilitada. Pelas aquaporinas, que são uma proteína de membrana, a água consegue atravessar de uma maneira muito mais eficiente. Então, a maior quantidade de água vai se mover por transporte passivo, porém por difusão facilitada. Coloquei um exemplo embaixo aqui para vocês onde não acontece osmose. Na esquerda, nós temos 9 unidades de água e 1 unidade de soluto, ou seja, 90% de água e 10% de soluto. E na direita, nós temos 18 unidades de água e 2 unidades de soluto, 90% de água e 10% de soluto. Você vê nessa situação que mesmo que haja uma quantidade total maior na direita do que na esquerda, não há osmose, porque a concentração é igual. Então nós temos tanto mais soluto quanto solvente na direita do que na esquerda, porém não há movimento. Sempre que for falado de transporte de substâncias, se atente à concentração e não à quantidade. No primeiro vídeo do canal, eu falei para vocês as diferentes proporções de água dentro e fora das células, sendo 2/3 do total de água corporal estando dentro das células e 1/3 fora das células. Entendendo esse raciocínio aqui, você vai chegar à conclusão de que nós temos mais água dentro das células, logo nós temos mais soluto, porém proporcionalmente a mesma concentração. Então esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por estarem assistindo e até uma próxima.